Capítulo 47. E essa pedra de sangue aí? Bem, tenho uma pergunta, digo a Macy enquanto estamos indo para a cantina. Claro, responde ela me olhando intrigada. Ficou tão óbvio assim que estou brigando com Woodson no nosso quarto? Porque se as pessoas começarem a perceber, tenho certeza de que vão pensar que tem algo muito errado comigo. Acho que é tarde demais para isso, pondera ela brincando. Mas quando a encaro com um olhar exasperado, ela volta atrás. Acho que você está se esquecendo do lugar onde está. No ano passado, uma bruxa fez um feitiço e conseguiu ficar invisível por quase 6 meses. As pessoas passaram um semestre inteiro andando como se estivessem conversando com as paredes. Coisas estranhas acontecem todos os dias. Ninguém dá muita bola. Bem, as pessoas ficam reparando em mim o tempo todo. Nós já conversamos muito sobre isso. Namorar com Jackson significa metade da escola te odiar e a outra metade querer ser você. É assim que as coisas são. Acrescente a isso também o fato de você ser uma gárgula e vai perceber que não é o fato de estar conversando com o Hudson que faz com que as pessoas fiquem reparando em cada passo seu. Por isso, relaxe, está bem? Medito a respeito daquelas palavras. Certo, está bem. Jackson entra na cantina logo depois que chegamos e traz pelo menos metade da ordem a reboque. Mikai, que não vejo desde que me trouxe a jaqueta de Jackson, e também Luca e Rafael. Os três sorriem para mim como se eu estivesse anunciando a chegada do Natal, ou pelo menos do Halloween. Já era hora de você dar as caras por aqui, comenta Mikai, quando me envolve em um abraço com o aroma do mar. Estávamos torrando a paciência de Jackson para saber quando íamos conversar com você. Os abraços de Luca e Rafael são mais contidos, já que não nos conhecemos tão bem assim. Mas os dois me dão as boas-vindas com entusiasmo. Jackson dá alguns minutos aos amigos e depois abre caminho por entre o grupo para me puxar para fora dali e agilizar as coisas. Está com fome? Pergunta ele enquanto estamos a caminho da fila da cantina. Estou sim. Estou um pouco surpresa com o fato de que estou faminta outra vez. Não sei se brigar com o Hudson é algo que queima milhares de calorias, ou se ainda estou compensando o fato de ter passado 15 semanas sem comer. Pego uma bandeja e me sirvo com uma quantidade generosa de ovos, torrada e bolinhos de batata. Jackson acrescenta um pacote de biscoitos de cereja com uma piscada de olho e depois vai buscar seu próprio café da manhã, enquanto coloco 2 das maiores xícaras de café do mundo na minha bandeja. Macy, que é assumidamente viciada em cafeína, me encara com olhos arregalados quando estou enchendo a segunda xícara, mas não diz nada. Uma garota tem certas necessidades, afinal de contas. Não demora muito até estarmos sentados ao redor de uma mesa. Jackson e os outros vampiros estão tomando seu café da manhã em copos escuros de aço inox. É uma concessão ao fato de que ainda não estou totalmente acostumada a assistir a essas pessoas bebendo sangue, com certeza. Enquanto isso, Macy e eu tomamos nosso café como se estivéssemos morrendo de sede. Definitivamente, minha vida bizarra está me afetando, e neste momento, tenho a sensação de que não existe cafeína suficiente no mundo. Jackson deve sentir o mesmo, porque está com a aparência meio abatida também. Está tudo bem? Sussurro segurando na mão dele, enquanto os outros riem e conversam à nossa volta. Estou sim, responde ele retribuindo o sorriso. Essa é a primeira vez que me alimento nos últimos dias, e acho que estou sentindo os efeitos, especialmente depois da viagem até a caverna da carniceira. Jackson, você não pode fazer isso. Sei que está preocupado comigo, mas você precisa se cuidar também. Eu me aconchego nele e, ao fazê-lo, sinto o nosso calor. Sinto o mesmo calor pulsar dentro de mim e entre nós. Será o elo entre consortes? Fico ponderando o que pode ser. Na maior parte do tempo, mal percebo essa sensação. Talvez porque ainda não saiba muito a respeito, mas neste momento consigo sentir uma conexão entre nós, clara e atraente. Eu me permito sentir aquilo amando a sensação, amando ainda mais a maneira como sinto Jackson do outro lado do elo, carinhoso, receptivo, forte e firme. Não sei o que estou fazendo, não sei nem mesmo como interagir com o elo, mas Jackson parece tão suave, sonolento e diferente do seu jeito habitual de agir
que não consigo não me apaixonar. Não consigo deixar de fechar os olhos e colocar a mão sobre o meu coração, neste espaço onde parece haver alguma coisa entre nós, e de sorrir para ele com carinho. As bochechas de Jackson ganham um pouco mais de cor e seus olhos parecem um pouco mais alertas. Assim, eu me afasto um pouco enquanto aperto a mão que ainda estou segurando. Seus olhos da cor da noite se aquecem com a conexão existente entre nós, e suas sobrancelhas se curvam de um jeito sexy, que faz com que eu afunde o rosto ainda mais em seu pescoço e sussurre em seu ouvido. Mais tarde. Quando desvio o que resta da minha concentração, que estava focada no elo, Hudson se senta em uma das cadeiras vazias à mesa e rosna. Da próxima vez que for fazer alguma coisa tão completamente nauseante, faça o favor de me avisar, ordena ele. Assim, eu posso sair para olhar por alguma janela ou algo do tipo. Ele é meu consorte, tenho o direito de ficar babando nele sempre que quiser. A única resposta de Hudson é um estreitar de olhos e um grunhido tão intenso que faz um calafrio percorrer minha coluna. Vocês vão mesmo passar a tarde inteira pulando do telhado do castelo? Macy está perguntando à turma de vampiros ao redor da mesa. Pulando do castelo? Sussurro silenciosamente para Jackson, que apenas inclina a cabeça como se dissesse: o que podemos fazer? Preciso começar a treinar para o Ludares, não é mesmo? Responde Mikai. O dia logo vai chegar. Vocês vão mesmo competir? Pergunto olhando para Jackson. Ouvi dizer que é perigoso. E daí se for perigoso? Responde Rafael. Esse é o nosso último ano em Catmere. Já estamos esperando a oportunidade de dominar o torneio há uma eternidade. É claro que vamos competir. Além disso, Grace, existe perigo argumenta Mikai sorrindo para mim. Ninguém chegou a morrer de verdade por competir no Ludares. Ninguém chegou a morrer? Está me zoando, não é? Porque eu deveria aceitar que o fato de que ninguém morreu ainda é um aspecto positivo. Encaro minha prima à procura de um pouco de solidariedade, mas ela está concordando com os outros e estampa um olhar de pena no rosto. Espera aí, Macy. Você não vai competir em um jogo no qual o perigo é a primeira coisa que surge na cabeça de todo mundo, não é? Perigo é a segunda coisa, comenta Luca com um sorriso. A primeira é diversão. Ah, bem, nesse caso, todos nós deveríamos competir, digo a ele. Eu não deixaria passar uma oportunidade tão incrível. Exatamente, concorda Rafael, piscando o olho. Além disso, você sabe, se algum de nós tem esperança de conseguir ser membro do círculo, é melhor começar a treinar agora. Quer dizer que essa possibilidade existe? Pergunto, lembrando-me vagamente de Amica ter mencionado algo sobre o círculo, mas para ser sincera não me lembro de muitos detalhes a respeito. Vocês disputam esses jogos para se tornarem membros do círculo? E se não forem bons em esportes? Jackson ri. O Ludares começou como uma competição para encontrar as duplas de consortes mais fortes. Se você sobrevive ao teste, conquista uma cadeira no círculo. Mikai sorri. Consegue imaginar o quanto isso era brutal? Uma dupla de consortes contra 8 adversários implacáveis. Eu adoraria ter visto os pais de Jackson ou Flint competindo para entrar no círculo. Deve ter sido selvagem. Bem, essa realmente não é a ideia que me vem à mente quando penso em diversão. Quer dizer que só há lugares para casais de consortes no círculo, então? Eu não esperava por essa, mas provavelmente devia ter pensado nessa possibilidade, considerando que tanto os pais de Jackson quanto os de Flint são membros do círculo. Jackson concorda com um aceno de cabeça. De maneira geral, sim. É preciso ter pelo menos 2 pessoas para sobreviver ao teste, pelo que dizem. Ele aperta minha mão com carinho, com os olhos fixos nos meus. Fico pensando que deveríamos tentar algum dia. O círculo precisa de alguém para liderá-los, que não vai deixar que isso aconteça. Nós? Por quê? Eu achava que você detestava essa coisa de ser príncipe. Afinal, ser rainha não faz parte dos meus planos. Eu me interesso mais pela escola de artes. Mesmo que tenha de estudar 1 ano e mais depois de ter passado 4 meses aprisionada em forma de gárgula, o que bagunçou meu processo seletivo para a faculdade. Mas é a minha primeira opção. Detesto mesmo, garante ele.
Mas há uma terceira grande guerra se formando há um bom tempo. E Hudson só exacerbou tudo com as merdas que fez antes de morrer. Sim, aproveite e me culpe pelo fato de que nosso pai e os lobos estão se juntando com os vampiros transformados para poderem eliminar todas as outras criaturas. Rebate Hudson revirando os olhos. Que babaca. O que isso tem a ver com o fato de nós estarmos no círculo? Pergunto a Jackson, mesmo querendo abordar esse último comentário de Hudson, que é bem diferente do que todas as coisas que já ouvi a respeito. Gárgulas são guardiãs da paz, diz Mikai, entrando na conversa. Se você e Jackson tomarem o lugar dos pais dele, vão ter uma chance bem maior de manter toda essa merda sob controle. Juntando o poder de Jackson com a sua habilidade de pacificar as coisas? Eu posso fazer isso? É isso que dizem as velhas histórias, responde Rafael. Gárgulas foram criadas para manter o equilíbrio entre as nações. Exatamente. Assim, quando meus pais abdicarem, nós podemos assumir o lugar deles e colocar as coisas de novo na direção certa, diz Jackson bem sério. E isso definitivamente inclui evitar uma guerra. Ah, claro, como se isso fosse mesmo acontecer, infere Hudson, revirando os olhos. Em primeiro lugar, a maneira que o meu velho e querido pai abdicaria do trono seria se você lhe cortasse a cabeça e depois queimasse seu corpo umas 2 vezes, e mesmo assim não seria o bastante. E em segundo lugar, quem disse que ser membro do círculo é uma coisa boa? De repente, Jackson chega com esse sonho colorido de que vai ser muito fácil impedir uma guerra. A verdade é que isso é muito mais difícil e brutal. Ele argumenta com convicção, como se soubesse o que está falando. Além disso, estar no círculo não é grande coisa. Eu prefiro ficar o mais longe possível daquele maldito conselho e manter a minha consorte a salvo, em vez de estar nele e ficar preocupado porque alguém pode tentar matá-la para tomar o nosso lugar. Imagino que Jackson não tenha nem pensado nisso. E se o consorte de alguém morrer? Pergunto. Geralmente, isso só acontece se alguém assassinar a pessoa, responde Macy. Vampiros são as únicas criaturas imortais, mas o restante de nós costuma ter vidas longas. Você não teria que se preocupar com isso, insiste Jackson. Ninguém se atreveria a tocar em você enquanto estivermos no comando do círculo. Não sei exatamente o que sinto em relação a isso, incluindo o fato de que Jackson aparentemente vem fazendo planos em sua cabeça para o nosso futuro, sem me consultar, e o fato de que ele parece achar que tem a obrigação de cuidar de mim pelo resto de nossas vidas. Por mim, não há nenhum problema em um cuidar do outro, mas não gosto muito dessa ideia de ser um fardo pelo qual ele se sente responsável. De jeito nenhum. Vou ter de redobrar meus esforços nas pesquisas sobre gárgulas. Não quero ser um fardo para ninguém. Quero poder cuidar de mim mesma. Jackson começa a discutir alguma estratégia interessante com Mikai, e não consigo impedir meu olhar de procurar o de Hudson para saber se ele concorda com Jackson sobre eu precisar ser protegida. Você seria capaz de acabar com qualquer um de nós, Grace. Os olhos azuis e profundos de Hudson não se afastam dos meus, e vários outros. Começo a rir. Não consigo evitar. Não acredito nem um pouco nele. Mas o aperto que sinto no peito perde um pouco a força. Afinal, se Hudson acha que sou tão boa assim, isso deve significar alguma coisa, não é? Pode ter certeza que sim. Hudson sorri para mim e percebo que senti falta disso durante o tempo em que ele esteve tão quieto. Antes que eu consiga pensar muito sobre o assunto, Mace reclama sobre um lobo e diz que quer dar uma lição nele. Mas como ela não fala muito mais a respeito, lembro também que ela não respondeu à minha pergunta de antes. Mace? Você não vai competir, não é? O rosto de Mace se ilumina por inteiro. É claro que vou competir. Este é o primeiro ano em que posso competir e já estou super ansiosa. É isso aí, garota. Apoia Flint ao se sentar em uma cadeira na cabeceira da mesa ao lado de Hudson, que se levanta e encosta em uma parede próxima. O torneio deste ano vai ser épico. Flint ergue o punho para que Mace o toque e ela quase engole a língua, logo antes de bater com o próprio punho no de Flint com tanta força que isso pode até lhe dar um hematoma. Aparentemente, algumas coisas nunca mudam. Completamente épico, concorda Jackson. Até quando podemos registrar nossa equipe? Até quarta, diz Flint.
Ele espera alguns segundos e em seguida diz de um jeito bem casual. Embora não seja de fato tão casual, emenda. A equipe de vocês já está montada, Jackson? Jackson não encara por uns segundos, e a princípio fico confusa sobre o que está acontecendo. Se Jackson vai participar, ele não tem que competir pela ordem? Mas aí que me lembro do que Hudson disse ontem. O jogo promove as relações entre as espécies e também os ferimentos aparentemente. Você está me convidando para entrar no seu time? Indaga Jackson com o mesmo tom casual, embora nem tanto. Eu estava pensando no caso. Eden e eu estávamos pensando em chamar Xavier para o nosso time, mas ainda precisamos adicionar uns vampiros, umas bruxas e talvez uma gárgula, quem sabe, sugere ele olhando para mim. Só quando o inferno congelar.